Gente linda, gente abençoada, amanhã é dia 20 de março, né? Hoje é dia de São José, parabéns a todos os Josés, enfim. Amanhã é celebrado, minha gente, o Dia Nacional de Atenção à Disfagia, uma data que chama a atenção para um problema de saúde que muitas vezes passa desapercebido, mas que pode trazer sérios riscos à qualidade de vida. E para entender tudo sobre esse tema, já está aqui do meu lado o médico otorrinolaringologista, o Dr. Lucas Maldonado, que a gente acolhe com muito carinho. Doutor Lucas, bom dia! Bem-vindo, doutor. Muito bom dia a todas e todos os espectadores, telespectadores da TV Aparecida. Bom dia, Frei. Muito obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão importante, mas pouco divulgado, pouco conhecido. Então, vou tentar contribuir um máximo aí para alertar sobre essa situação tão importante para a qualidade de vida e saúde de todos nós. Quando a gente fala de fagia, fagué é comer, por isso é esofagé, esôfago, disfagia. O que é uma disfagia, doutor Lucas? Tem algumas coisas que a gente faz de modo automático que a gente imagina que a gente sempre vai fazer, o que é fácil, e é quando a gente perde essa habilidade de fazer algo tão fácil, tão automático, que a gente vê a importância daquilo para o nosso organismo. E uma das coisas mais naturais e importantes para a gente é se alimentar, claro, se hidratar, né? E parece fácil, mas você tem que pensar que um alimento você tem que mastigar. Então, a gente está falando da musculatura que abre e fecha a boca e que mastiga, musculatura da língua, e aí passa por toda a região da faringe, laringe, onde tem que dividir a via aérea da via digestiva para entrar no esôfago e ir lá para o estômago, onde a gente começa o processo de digestão. Isso, então, envolve uma série de musculaturas e de estruturas do nosso organismo. E quando a gente tem um problema em algum desses pontos, a gente vai ter uma dificuldade de disfagia que pode, como o senhor bem mencionou, até levar a pessoa a ter dificuldade de engolir saliva, né? Então, é uma coisa bem importante. Começa a acontecer alguma coisa, a pessoa nasce com isso ou com o passar do tempo vai desenvolvendo esse tipo de problema que tem uma dificuldade até de engolir as coisas, doutor? Ótimo ponto. Então, ele pode acometer todas as idades, né? E nas crianças, costuma ser mais relacionado a problemas neurológicos. Então, quando a gente está falando de criança, a maior parte das vezes a pessoa já nasce com uma síndrome ou um problema neurológico que ocasiona uma dificuldade e a pessoa começa a ter esse problema, às vezes, lá com dificuldade de amamentar. Então, pode começar desde cedo, né? Mas o que acontece mais, o que chama mais atenção são os casos que começam a aparecer, né? Então, eu nunca tive nenhum problema, eu sempre me alimentei bem, nunca tive nenhum problema de saúde e, de repente, aquilo que eu fazia no automático, que eu fazia muito fácil, eu começo a ter uma dificuldade. Posso começar a engasgar, eu posso começar a ter dificuldade de alimentar de determinadas consistências de alimento, e aí é o primeiro sinal que você está diante de um quadro aí de disfagia. Agora, doutor, por exemplo, se o senhor citou a questão neurológica, quando eu, pela experiência do Saúde e Fé aqui, neurológico, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa que teve Parkinson ou sei lá, um Alzheimer, ou seja, um problema neurológico, isso pode afetar também na mastigação, na deglutição, doutor? Pode. Então, assim, é um tema especialmente importante para a população que está envelhecendo, para a população idosa. E por que isso? Porque a gente, além dessas doenças que são realmente têm um impacto neurológico direto, né? Então, Parkinson, Alzheimer, vários outros casos de demência, também a questão do AVC bem citado, né? A gente tem um processo do próprio envelhecimento do nosso organismo. Eu falei que tem muitos músculos envolvidos, né? E os músculos, eles começam a perder a força, né? E aí acaba interferindo nesse processo. E é complicado para essa população porque já é uma população mais debilitada, já tem às vezes o sistema imunológico mais deficiente. E aí quando ela começa a ter dificuldades de se alimentar, isso complica muito a saúde e qualidade de vida, porque ela começa a perder a ingestão de nutrientes, às vezes começa a fazer falta as proteínas, porque uma das substâncias que ela vai ter mais dificuldade de se alimentar são as coisas mais duras, como por exemplo a carne. Também tem nessa população também dificuldade do própria dentição, né? Então, uma série de fatores que vão levar a que essa pessoa comece a enfrentar uma dificuldade ainda maior por conta dessa situação. A pessoa pode levar um processo de engasgar, doutor? Ela se engasga fácil, né, já que tem esse problema da deglutição, uma disfagia? Sim, e esse é um dos problemas mais críticos.
Então, eu queria dar um passo atrás, né, Claro. e falar o que é o engasgo, né? Então, nesse momento, a gente tem a via aérea, que é o que a gente usa para respirar, né? E a via digestiva, que é o que a gente usa para engolir, se alimentar, beber água, né? Elas estão muito juntas ali e aí acontece uma separação. Então, a via aérea vai para traqueia, pulmão... Nós temos um desenho, não E temos, a via- diretora? Carolzinha, nós temos acho que um desenho ajuda, hein? né? Justamente para visualizar onde fica a situação ali. Ó, tá lá, ó. Ah lá. Doutora. Então, Por ali, favor. justamente naquele ponto vermelho, ali numa seta vermelha que tem ali embaixo, né, existe uma divisão entre a via aérea, que vai via laringe, traqueia, que é esse pomo de Adão que fica no nosso pescoço até o pulmão, e a via digestiva, que vai lá para o esôfago, o estômago. E o engasgo nada mais é que uma proteção. Então eu não posso deixar entrar nada lá dentro do pulmão, porque você imagina que um grão de arroz dentro do pulmão já é um problema muito sério. Então, como as pessoas começam a perder essa coordenação e controle fino, é justamente quando começa aquelas vezes uma farofa, o grão de arroz, aquele alimento mais seco, começa a ter dificuldade dessa separação. Ok. E aí quando entra na via aérea, né, é que dá esse reflexo de tosse, de engasgo, porque quando você está tossindo, você quer eliminar essa substância de entrar lá. E um dos riscos é que se você perde completamente esse controle, a gente começou mencionando de saliva, né? A própria saliva, ela começa a entrar dentro da via aérea e começa a aumentar muito a chance da gente ter uma infecção secundária. A gente chama isso de pneumonia aspirativa, que é bem grave. Então, doutor Lucas, eu fico imaginando assim, dois caninhos, assim, o caninho do ar, né, o ar e o caninho do esôfago que vai a comida, né? Então, aqui tem um tapão. Quando a gente respira, né, e quando a gente vai comer, tem que fechar para não entrar comida ali. É isso? E o problema é justamente nessa transição, doutor? É em toda complexo, essa via, né? mas ali repercute de uma maneira especial, né? Esse tampão a gente chama de epiglote, né? Em conjunto com a musculatura, essa parte a gente faz involuntário. Você não pensa, eu vou engolir, eu vou fechar a via aérea. Isso tudo acontece sozinho, mas quando você perde essa autonomia, você perde esse controle, aí você acaba tendo esse desvio. E aí, nesses dois caninhos que o senhor bem mencionou, começa a entrar no pulmão, por exemplo, saliva, alimento, E aí, secreção o que do acontece? nariz. E isso aumenta muito a chance da gente ter uma infecção. Porque as infecções de via respiratória, elas podem ser de via respiratória alta, que são as mais tranquilas, os resfriados, gripe, a gente vivenciou muito na pandemia, o Covid, né? Só que os mais graves são na via aérea inferior. Nosso pulmão é um órgão mais sensível e mais nobre. Então, quando eu começo a ter entrada de coisas que não eram para estar, não é para ter grão de arroz, não é para ter resto de comida, não é para ter saliva, a gente aumenta em muito a chance da gente começar a ter infecções e infecções mais sérias. Olha lá, doutora, a gente preparou uma arte lá, ó, sobre as complicações, justamente, as complicações, né? Assim, a aspiração pulmonar, pneumonia e outras consequências, assim. Ou seja, tem treinamento para melhorar isso, que é uma cirurgia? Porque a pessoa, eu fico imaginando que diante dessa situação, a pessoa até fica com medo, né? Um medo de se alimentar. Vai que eu me engasgo, vai que vai comida ali pelo canalzinho que não é para entrar, vai que vai entrar comida pelo canal do ar, vai lá para o pulmão. E aí, doutora, a pessoa fica com medo e acaba não até se alimentando por medo. Isso é muito importante, você perde a segurança daquele negócio que a gente fazia automático, e aí você começa a ter essa insegurança, começa a se alimentar mal, e isso ocasiona desnutrição, desidratação, uma série de outros problemas, né? E aí eu gosto de falar que tudo em medicina, o ideal é a gente saber qual é a causa, né? Então, qual é a causa da disfagia, que é o que a gente está tratando aqui? Dependendo da causa, a gente direciona um tratamento. Então, eu vou falar uma causa bem simples que é comum. Por favor. Infecção de garganta, amidalite, ela pode causar uma disfagia. É aguda, é transitória, mas naquele momento que você está com dor de garganta, é comum você ter essa dificuldade de se alimentar, as crianças perdem peso, mas tudo bem, porque daqui a pouco você está recuperado. Mas e nos casos mais crônicos, mais graves, aí a gente precisa de uma abordagem melhor, né? Então a gente faz alguns exames diagnósticos, então dentro do consultório, um exame fácil que a gente consegue fazer, a gente entra por dentro do nariz com uma câmerazinha para ver o nariz, do nariz a gente vai lá na garganta, o exame parece complexo, mas é bem simples, a gente faz em criança a partir de 2 anos e a gente consegue ver justamente aquele tampão, todas essas estruturas dos caninhos mencionados, o que está acontecendo, e às vezes nesse exame a gente dá as coisas para a pessoa comer, para a gente ver o que está acontecendo, a passagem. Essa musculatura que a gente tem ali, ela
treinando, porque o músculo você treina, ele fortalece, enfim, né? Por isso que tem academia, exercícios que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Na musculatura dessa epiglote, dá para fazer? Tem exercício? Uma vez que amoleceu, é só uma cirurgia, uma substituição, doutor? Não, inclusive as cirurgias nessas regiões não são boas opções, Ok. via de regra. Então não é uma coisa que você vai lá e tira e resolve na maior parte dos casos, né? Mas sim tem como tratar. E a gente faz uma musculação direcionada para isso. E treinamento. Um treinamento. E quem exerce esse papel é a fonoaudióloga, que é como se fosse a fisioterapeuta ou profissional de educação física especializado nessa área. Então existe sim um fortalecimento, algumas manobras, algumas adaptações que a pessoa faz para conseguir conviver com essa situação. E nesses casos, eu falei de fisioterapia também, a gente faz um tratamento multiprofissional, né? Então tem o otorrino, tem às vezes o médico geriatra, a fono, físio às vezes, e também o nutricionista, porque às vezes a gente precisa mudar a dieta da pessoa. Então, uns exemplos é só, por exemplo, o líquido às vezes é mais difícil de fazer essa distinção. Então, você coloca um espessante nesse líquido para fazer com que fique mais fácil a deglutição. Agora a eu fico alimentação. imaginando, doutor Lucas, para quem está em casa, né, ou seja, um recadinho, se a pessoa está lá, teve uma ameaça de engasgo, o que eu faço naquele momento, pelo amor de Deus, doutor? Primeiro ponto importante, não desespera, né? Tá. A maior parte dos engasgos a gente tem que lembrar que é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então a pessoa não precisa sair batendo nas costas, né? Desesperado, ficar tranquilo. A maior parte das vezes o engasgo a gente consegue eliminar espontaneamente, o nosso organismo é feito para isso, Tá. né? Agora, quando é um alimento mais perigoso, um pedaço de carne, alguma coisa que pode parar nessa distinção dos caninhos e na Ok. epiglote, nessa região, aí às vezes a gente precisa fazer umas manobras de desengasgar. A mais famosa é chamada de Heimlich, que a gente pode fazer tanto em criança quanto em adulto. E é um convite para todo mundo que puder fazer um curso de primeiros socorros, que às vezes esse é um conhecimento bem básico que pode realmente salvar uma vida. Para saber do que é, também tem na internet vários exemplos assim, dessas manobras. Assim. Mas é importante assim, a gente ter esse cuidado, mastigar bem, enfim, ter essa saúde nessa região digestiva que é fundamental, viu, gente? Por isso que trouxemos hoje para você esse assunto disfagia, que é um tema recorrente, mas que tem solução. E, gente, um dos maiores especialistas está aqui hoje, que aceitou o nosso convite, o médico otorrinolaringologista, o Dr. Lucas Maldonado. Todos os contatos do Dr. Lucas estão na tela, para você saber, ligar, se informar. Olha, doutor, enfim, eu tenho uma dificuldade. Liga para ele, minha gente. Vamos dar trabalho para esse homem aqui, viu, gente? E ele aceita com muito carinho, viu? Doutor Lucas, muitíssimo obrigado. Foi uma aula, né? Sintética, mas objetiva, doutor. Muito obrigado pelo convite, fico à disposição para sempre que puder contribuir. Que maravilha, que Deus abençoe, viu? Obrigado. Muito Super obrigado. Jéssica, Padre Paulo, vocês já passaram por alguma situação assim ou não? E o Francisquinho já passou assim ou não, né? Sempre tive medo, viu? Sério? De engasgar. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Mas eu vi muitas crianças, muitas mães, né? Desespero, Preocupadas, desesperadas. Teve uma, inclusive, vizinha que saiu com o filho correndo assim pela Cuidado rua. com o que as pedindo crianças colocam na ajuda. boca, né? Sólida então, assim, né? Tudo Viu, isso. seu Juninho? Né? Tem filho também, ó. Olha, quando eu passei uma dificuldade, foi o Dr. Lucas que me Oh, ajudou. tá vendo aí, ó, Aquele né? período meu lá, Dr. Lucas, foi uma grande chave. Devo muito a ele também. Ah, que maravilha. Que Então bom, esse foi o tema. olha. Né? Que bom. Até semana que vem, Se então, com Deus outro quiser. assunto importante Sempre. no Saúde e Fé. Muito Deus obrigada, abençoe, gente. Frei. Deus Obrigado. abençoe. Obrigado, Frei. Obrigado. Volte sempre.